Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo. Aos novos, estejam convidados a se inscrever no canal. E a todos, sempre deixe o like, faça seu comentário, porque isso apoia muito o canal. Bom, rapidamente uma breve análise aqui sobre qual língua Jesus falava. Bom, se você for pesquisar em muitas fontes, há controvérsias, há opiniões opostas. E ao mesmo tempo há uma ambiguidade nas opiniões. Bom, alguns eruditos defendem que é bem provável que tenha sido o hebraico, outros que seja o aramaico. Alguns ainda defendem que foi o grego e outros o latim. E muitos defendem que foram duas ou três línguas ao mesmo tempo, ou as quatro. Bom, eu não vou me aprofundar muito mostrando os textos bíblicos, né, na qual Jesus falava em hebraico, em latim, em grego, aramaico. Não vou me aprofundar, mas por alto eu posso dizer o seguinte: existe uma passagem informando que quando Jesus foi em Nazaré, por exemplo, na Galileia, né, e entrou na sinagoga, existe um trecho da profecia de Isaías, né, que pelo visto foi escrito em hebraico, e nada indica que Jesus tenha traduzido esse trecho para o aramaico. Era possível ouvir os soldados e oficiais romanos conversando em latim, ao passo que os judeus ortodoxos falavam entre si uma variedade posterior do hebraico, porque o hebraico era a língua dos eruditas, né, dos doutores daquela época. E Jesus falava aos doutores também. Chegava até esses doutores, né, informando que eles eram ignorantes, mais ignorantes do que os outros. Né? E ele falava em hebraico. Não existia um tradutor para Jesus. E outra coisa, no julgamento de Jesus, por exemplo, ele com certeza respondeu às perguntas de Pilatos em grego. Por que isso? Porque nada indica, nada menciona que Jesus tenha tido um intérprete, né, para essa conversa com Pilatos em grego. Então não podemos afirmar, lógico, aqui é apenas uma análise, não podemos afirmar que Jesus falava grego ou latim, mas sabemos que há aí uma possibilidade do ministério de Jesus, né, de ele ensinar regularmente o aramaico, o hebraico e o grego. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que Jesus, humanamente falando, era um poliglota. Ele tinha noções de grego, tinha noção do latim e possivelmente no dia a dia falava o aramaico e o hebraico. Mas analise o seguinte, que como eu já fiz aqui uma análise informando aqui as quatro principais idiomas ou raízes, né, como queiram chamar, hebraico, aramaico, grego e latim, né? Hoje nós temos aí o latim, que é a essência da maioria das línguas que se fala hoje no mundo atualmente, né? Então, pode analisar que só fica entre duas. Fica entre o aramaico e o grego. Então preste atenção que o aramaico, claro, é possível que falava mais, mas o grego também. Né? O hebraico somente com os doutores e o latim com pouquíssimas pessoas. É assim que vai se evoluindo a língua. É um dialeto, ele é feito através de um dialeto, por isso que tem subdivisões. Né? Até porque não só existiam essas quatro línguas na época, existiam outras línguas. Né? Mas assim, vamos dizer que elas seriam as principais. Eu acho que seria isso a análise, entende? Se tiver aí algum estudante de etimologia ou um linguista, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários e me corrija se eu estiver equivocado. Então fica entre aramaico e grego, lembrando que o hebraico era mais com os doutores, o latim era mais com as pessoas que falavam gírias, dialetos, né? Ou seja, dizer assim, o povo, né? Vamos dizer assim. E Jesus falava a todos, ou seja, humanamente era um poliglota, mas detinha a maioria da parte do ministério em aramaico e até mesmo em grego. Eu não sei qual é a sua opinião, eu espero que você deixe aí embaixo nos comentários sobre a sua opinião, que é muito importante, qual é a língua que Jesus falava, mas lembrando que aqui é uma análise humana, não é de extrema importância isso. No entanto, é importante também, né, quando a gente vai para a história e analisa esses fatos humanos de Jesus. Mas deixando bem claro aqui para poder concluir que Jesus falava a língua dos anjos, ou seja, ele se rebaixou como um ser humano para chegar até entre nós pecadores e nos salvar. Né? E até mesmo na língua, né? Ele falou a língua dos homens também, humanamente falando. Quer dizer, até a língua para poder que todo mundo entenda. Né? E todo mundo entendia o discurso de Jesus. Né? Mas ele falava a língua mesmo dos anjos. Né? É uma linguagem que não tem ser humano nenhum que entenda, de tão divina e eterna, né? E grande, imensa. Né? É alto nível intelectual, é um nível intelectual que ninguém vai conseguir chegar, nenhum ser humano vai conseguir chegar.
Mas, registro na história, humanamente falando, seria mais ou menos essa análise, ok? Grego, hebraico, aramaico, grego e latim. Né? Lembrando que detinha a maior parte em aramaico e grego, assim penso eu até o momento. Isso por quê? Porque você pode analisar que no Antigo Testamento era o hebraico e o aramaico que detinha a hegemonia da língua. Tá? Sendo que existia outras subdivisões, preste atenção. Mas era o hebraico e o aramaico que existia. Né? E no Novo Testamento você pode analisar que a maior parte do Novo Testamento ele foi escrito em grego. Ora, veja você, se ele só falasse em aramaico, por que não houve uma tradução do Novo Testamento em aramaico? A maioria, por exemplo, da tradução. Por que dificultar e colocar para o grego, ao invés de colocar para o aramaico? Se tinha várias pessoas falantes do aramaico e tradutores também, escritores, né, intelectuais. Né? Por que fazer essa tradução para o grego se era mais fácil para o aramaico? Então você percebe aí que o aramaico e o grego era o que detinha, né, o que Jesus mais falava no seu ministério, né, nos seus ensinamentos. Lembrando que quando lidamos com as ciências humanas, né, história, ou até mesmo a teologia, não lidamos com certezas, mas com probabilidade. Então não há uma afirmação, por exemplo, até porque muitos textos traduzidos do Novo Testamento em grego era com pensamento hebraico, né? Até o raciocínio era hebraico, né? A gramática, o vocabulário, tudo mais. De qualquer maneira, pode-se probabilizar, vamos aqui usar essa palavra, esse termo, para dizer que essas quatro detinham naquela época, né? Sendo que há um destaque aí para o aramaico e o grego. Né? Por mais que haja discordâncias, porque há sempre discordâncias, mas é através dessas discordâncias que eu coloco meu ponto de vista dizendo que não é de extrema importância. É importante, mas não de extrema importância, porque a língua que Jesus falava é uma língua espiritual. Né? E de qualquer maneira isso foi também transcrita para a linguagem dos homens, dos seres humanos, de nós aqui. Okay? E todo mundo entende o que está escrito, né? Por mais que venha com sua tradução, mas o texto está ali, a brasinha ainda está ali na Bíblia, ok? Por mais que seja traduzido por homens ao longo do tempo, mas a brasinha está ali, ok? Aí daquele que tirar um tio, né? Para não ficar também debatendo demais disso, achando que isso tem extrema importância. Não, não é de extrema importância. É importante, mas não de extrema importância. O importante é a gente tentar traduzir todos os dias a linguagem espiritual que Jesus deixou aqui na Terra, a mensagem, né? E viver essa língua do Espírito todos os dias de nossa vida. E isso vai fazer com que nos tornemos cada vez menos hipócritas, né? Menos mundanos, né? E quando a gente vai errando menos, nós vamos acertando mais, ok? Então a linguagem que Jesus falava era uma linguagem espiritual, que só em espírito para poder decifrar a cada dia. Um abraço, seres humanos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego.